Ninguém está isento desse olhar de julgar, mesmo que a pessoa faça parte de uma minoria, ela pode fazer parte de uma maioria para outro sentido. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou o José Augusto. Eu sou o Maico Oliveira. E está começando o Papo de Calçado. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. O que tem acontecido nessa semana, né? Tipo assim, eu acho da hora quando a gente não tem tema, gravar sobre as notícias. Mas o pessoal tá tudo, acho que na vibe de política ainda, eu não sei direito. O que tem de grande acontecimento foi o debate, né? Não, mas é. Tem o James Gunn, que foi afastado. Pode crer, tem essa... Essa treta eu não entendi, cara. Porque, tipo assim, é uma parada que ele falou há 1000 anos atrás, bicho. E os caras foram resgatar isso. Eu não entendi, assim. Porque, assim, tá. O lance lá do Cossielo, né? O Cossielo já falava antes, mas voltou a falar agora. Beleza. Aí pegou e depois puxou a ficha dele. O desse James Gunn, tipo, ele não... Até onde eu sei, ele comentou alguma coisa por agora? Não. Cara, então... Eu também, eu sei muito pouco sobre toda a história. A única coisa que eu sei é que, sei lá, apareceu de repente uma notícia de, James Gunn é afastado por causa de tweets antigos e essas paradas, tá ligado? Mas é um assunto que é meio caro pra mim falar, porque, tipo assim, a opinião que eu tenho pode parecer que eu tô do lado de que, sei lá, a gente tá tendo um cerceamento de liberdade de expressão, quando na verdade eu não concordo com isso. Eu acho que, tipo assim, a gente tem uma liberdade de expressão, porém a gente também deve arcar com as consequências. Agora, eu sou da opinião de que muito, sei lá, eu não sei o conteúdo dos tweets dele, então eu posso estar sendo extremamente errôneo no que eu vou fazer a colocação aqui, mas só que falando no geral, eu acho que muitas vezes a gente tem aquele costume de querer, como posso dizer, daquele negócio de linchamento público, tá ligado? Tipo assim, uma vez que, sei lá, qualquer coisa que você coloca na internet pode ser mal interpretada e levar toda uma questão de bola de neve mesmo, tipo assim, um dia você posta algo e no outro você já tá sofrendo processo, tá ligado? Não que isso seja ruim em si, vai ter toda uma questão do que a pessoa colocou, qual que era a intenção dela e qual que era a interpretação do público. Muitas vezes, por causa da internet, esse negócio muito rápido, você nem para refletir tudo que você tá vendo, você toma as coisas muito por literal, sabe? Como eu disse, eu não vi quais que eram os tweets do James Gunn e daí eu não posso comentar sobre isso. Agora, diversas vezes você tem um comportamento quase de vigilância, sabe? De várias pessoas que estão meio que procurando qual que vai ser a próxima pessoa a cometer um crime contra a ideologia dela, sabe? Pois é, tem muita polícia, né, na internet. A parada é que, tipo, igual o Twitter mesmo. O Twitter, ele é uma parada pra você escrever, tipo, sem pensar. Ele é feito pra isso. Você não, tipo, o Twitter, ele não tem edição, ou seja, o que você tweetou se você escrever errado e pronto, essa é a dinâmica da parada, né? Ou você deleta, ou então deixa errado. Aí você pegar uma parada, e aí eu tô falando do caso do James Gunn, né? Acho que eram alguns anos atrás isso, não sei, o Michael pode confirmar aí. 2011. Pois é, 2011, cara, nós estamos em 2018, sabe, 7 anos. E pegar isso, e é uma parada assim, totalmente fora do contexto, sabe? Você não sabe
assim, alguns tweets, beleza, tá um pouco mais explícito, mas outros nem tá tão explícito assim. A intenção dele, às vezes foi uma piada, uma coisa sarcástica. Aí você sacar isso lá de trás e trazer isso agora, sabe? É meio complicado. Eu entendo o lado da Disney, sabe? O Michael até gravou, né, um remix sobre isso. Eu achei bem legal a opinião dele lá. A Disney tem uma imagem, né? Então, tipo, tem que sair dessa parada aí. E assim, esse lixamento acontece muito dentro das empresas, né? A Globo mesmo direto faz isso. A ESPN deu um boato lá que boato assim, né? Não foi nas primeiras horas lá que o Ale Oliveira tinha sido colocado lá, que ele tinha maltratado uma pessoa, uma funcionária lá. Ele já foi demitido, afastado a princípio, mas depois acabou sendo demitido. Teve aquele caso também do Vitor, né, da dupla Vitor e Léo, que a esposa dele deu uma queixa, né? Tipo assim, na mesma hora a Globo já lançou a nota. No dia lá do The Voice Kids, cortou todas as imagens do cara. E aí depois a esposa do cara até retirou a queixa. Eu não sei o que ficou resolvido, mas tipo, a mulher retirou a queixa, né? Sei lá o que foi. E assim, tem essa autopreservação das empresas de comunicação. Então, sei lá, cara, às vezes parece até que é uma coisa planejada, sabe? Sei lá, assim, um diretor que tava querendo pegar a produção dele, aí lança uma picuinha dessa, saca? Às vezes parece isso também. Tipo assim, eu sei que é um discurso batido, sabe? Que todo mundo já falou isso, mas a gente não... Eu acho que a gente ainda não tem responsabilidade pra, tipo assim, pra esse choque que a gente teve de estar todo mundo overexposto à mídia, sabe? Tipo assim, entra muito do que a gente conversou lá no podcast que a gente fez sobre o Facebook, sabe? De estar todo mundo se expondo ao mesmo tempo e todo mundo com essa mentalidade de vigilância, sabe? Porque, querendo ou não, a gente ainda carrega muito esse negócio de... quase como... Eu posso estar sendo extremamente anacrônico, mas quase como um grupo de... Como que é mesmo o nome? Quando um pequeno grupo de pessoas começa a tomar o papel de polícia. Justiceiro social. Isso, então, a gente tem, muitas vezes a gente tem muito esse negócio de papel de justiceiro social, sabe? De tipo assim, olha só o que essa pessoa falou, a gente tem que corrigir ela, mas corrigir expondo essa pessoa da pior maneira possível. E eu nem vou dizer sobre o caso do James Gunn, porque eu não sei lá, pra mim, se for provado que ele era um babaca mesmo, perdeu o emprego é pouco, mas ainda assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio da mídia, sabe? Porque a todo momento qualquer pessoa pode ser a nova pessoa a ser crucificada em praça pública, sabe? Sim. Até, por exemplo, nós aqui, né, Papo de Calçada, que não somos nada, assim, não temos praticamente nenhuma representatividade nessa internet toda aí. A gente toma um cuidado, cara. Sim, a gente falou alguma coisa, não, aquilo lá, corta, tal, vou tirar, na edição mesmo, várias coisas. Porque, assim, às vezes vou dar um exemplo, né? Tem o Bruno e a Angélica, que são professores. Às vezes eles falam uma coisa aqui no contexto, vai um aluno e escuta uma coisa dessa, sabe? Tipo, olha o prejuízo que não pode dar pra pessoa. Então tem que tomar cuidado, sabe? Não é de qualquer jeito. Ou qualquer outro na empresa, sei lá, um colega de empresa ouve e quer sacanear, entendeu? Então é complicado, cara. Sei lá, pra chegar o momento, né? Momento citei Foucault do podcast. Entra muito na questão que ele fala da microfísica dos poderes, né? Porque, tipo assim, a nossa sociedade, da forma vertical que ela se dá, tipo assim, você tem uma estrutura de poder, porém o poder em si, ele não tá, por exemplo, na figura do rei, não tá na figura do presidente, não tá na figura da polícia, sabe? Eles não detêm o poder sozinho.
Porque, por exemplo, o poder ele se dá como uma relação, de forma que, ao mesmo tempo que você tem alguém para exercer o poder, você tem o povo tem que acreditar naquela figura de poder. Porque de nada adianta você ter uma figura que as pessoas não acreditam. Aquilo vai ser tomado como chacota, sabe? Vai ser falho essa questão de poder. Agora, a gente já interiorizou tanto a questão do poder que a gente mesmo toma, às vezes, dos executadores de justiça. Então, por exemplo, quando você vê algo que parece uma injustiça, ou uma injustiça em si, você logo em si vai tomar essa questão do poder que, sei lá, pode ser atribuído a uma classe social específica ou a um grupo, e você vai tomar aquilo pra si e você vai falar, não, eu tenho que tomar a questão do poder aqui pra mostrar que essa pessoa tá errada, sabe? E entra também naquela questão do panótico, que eu acho que eu já falei aqui em algum programa no cast, sabe? Acho que, se não me engano, foi sobre o de reality shows ainda. Que é tipo assim, muitas vezes o panótico ele é um modelo de prisão, né? Onde tipo assim, é um anel, só que no meio desse anel tem a prisão é em forma de anel, né? Visto de cima. No meio desse anel tem uma torre onde tem uma sala onde os guardas ficariam vigiando. E eles podem ver o que tá fora dessa torre, mas só que quem tá de fora dessa torre não pode ver o lado de dentro. E isso entra muito nessa questão de sociedade da gente tá, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente é a pessoa que tá observando, a gente é como os observados. Porque, por exemplo, você vai agir todo o tempo como se você estivesse sendo observado. Não importa se tem alguém olhando ou não. E caso alguém tenha uma conduta desviante, você vai tomar pra si o local do observador. Ah, cara, sei lá, hoje em dia as pessoas... Aquela parada também, né, do Big Brother, né? Tipo, às vezes o Estado nem precisa vigiar as pessoas, sabe? As próprias pessoas já estão se vigiando demais. Então é complicado, cara. Só que o problema é quando apaga a luz, né? Quando apaga a luz, ninguém sabe de nada. Então, tipo, todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa. Só que quando você tá vendo, quando alguém faz alguma coisa que não deveria e tá todo mundo vendo, aí ela é crucificada, mas nada impede, não quer dizer que você não faria aquilo ali, sabe? Isso que às vezes me preocupa muito, assim. Eu mesmo me policio pra, às vezes, eu sei que eu julgo errado e tal, mas às vezes eu tento me policiar por causa disso, porque, tipo, e aí, será que se fosse eu faria diferente? Ah, vocês gostam de parar, corrupção, fulano é corrupto, não sei o que, roubou tantos, a empresa aqui tava sonegando imposto, a Polícia Federal fechou. Ah, mas peraí, né, antes de jogar pedra, será que eu não faria também? Não sei, cara, a gente não sabe as paradas. Em cima disso, eu fui uma pessoa que eu mudei, assim, porque há 10 anos atrás, eu fazia piadas que se fossem jogadas aí na internet, com certeza, e eu fosse um diretor de cinema, com certeza eu ia perder o meu emprego, porque eu sou mestiço, a minha família a maioria é mestiço também, a gente se chama de negão, essas coisas assim, e fazia piada direto de negão de terno tá indo pra formatura, ou é segurança na formatura, entendeu? E eu conhecia pessoas que eram radicais com esse tipo de comportamento e eram radicais com a causa, né? E eu não concordava, sabe? Pô, isso não me ofende, não precisa ser tão radical assim. Pra que querer controlar esse tipo de coisa nas pessoas? Aí conforme vai ficando mais velho, eu tava pensando muito isso por conta de como a sociedade mudou, né? Conforme eu fui ficando mais velho, eu parei de fazer baseado muito no... se ofende uma pessoa, será que ainda é engraçado? 5 riram e uma pessoa não achou graça, será que ainda vale continuar nessa piada, assim?
E hoje em dia, o pessoal mais radical eu enxergo da seguinte forma: eu não compro assim a forma como você age, mas eu respeito a sua luta. Entendo. Que é a parada, aí a gente vai acabar entrando naquilo que a gente ia falar antes, né? Que tá até sugerido aqui, questão da apropriação cultural também, né? Que muita gente fica nessa, saca? Porque o cara luta por uma determinada representatividade, e quando aquilo ali é distorcido, né? É tirado daquele contexto, as pessoas acabam, igual foi a parada do turbante, né? Tinha mulher que não era negra que tava usando turbante. Tipo, sabe, às vezes é muita polícia, assim. Será que é isso tudo também? Será que tá te ofendendo tanto assim, tirar isso do contexto? Eu não sei se os dois concordam com isso, né? Eu sei que o Bruno, que nesse momento infelizmente não pôde comparecer aqui à gravação hoje, ele discorda em quase tudo nessa questão de apropriação cultural. Eu concordo em certas partes e discordo em outras, porque tipo assim, eu acho que a partir do momento que você tá colocando o termo apropriação cultural, você já tá colocando cultura como propriedade, sabe? E tipo assim, você colocar cultura como uma propriedade, eu acho que tem certas problemáticas que a gente pode discutir. E também tem a questão de tipo assim, praticamente toda a cultura que a gente tem se dá de uma forma dialética, sabe? A dialética vem daquele negócio de que você tem uma ideia, ela se para utilizar os termos, né, de forma mais correta, você tem uma tese, você tem essa ideia primária, você tem uma antítese, que é a contraposição dessa primeira ideia, e a relação das duas vai ser uma síntese, que é a nova ideia, e isso vai se repetindo diversas vezes. E a nossa produção cultural tem muito disso, se dá muito da relação do choque de cultura, para citar a programa da Garotada Jovem, que vai gerando novas culturas que a gente vai, sei lá, isso principalmente no mundo da arte, sabe? Tipo assim, se você for estudar a história da arte, ela se dá justamente, os novos movimentos que vão entrando, eles vão chegando para justamente como uma resposta, ou seja uma resposta crítica ou complementar a um movimento passado. E isso, tipo assim, quanto à questão cultural, né, você vê tanto em linguagem, tanto com formas artísticas, porque vamos dizer, tipo assim, a forma como uma pessoa se veste, a forma como uma pessoa se expressa, pode ser considerado sim como uma forma artística. Agora, por exemplo, eu sou contra a apropriação cultural da forma com que os discursos hoje em dia foram banalizados. Porque, por exemplo, você pega algum símbolo que seja de outra cultura, algum artefato que seja de outra cultura, e você tira ele de significado, sabe? Tipo assim, você retira, para usar o termo benjaminiano, né? Você tira a aura dele. Tudo aquilo que tinha todo um significado, sei lá, eu não sou especialista em cultura africana, não vou saber dizer o significado do turbante, porque as pessoas usavam e tudo mais, mas você tira todo esse aspecto que estava em volta de um artefato e você usa ele apenas como um adereço. Isso aconteceu com inúmeras coisas historicamente, sabe? Uhum. Tipo, dando um exemplo do funk, eu acho que encaixa aí. É aquela música do Vral, né? Sim, sim. Que tipo, a música lá pros italianos, ela tem todo um contexto de revolução, que foram duas, né, na época da Segunda Guerra Mundial, as mulheres cantavam aquela música em praça pública, protestando contra o governo. Aí chega aqui no Brasil, eles fazem, né, a novinha que só quer Vral. E tipo assim, e não é, sei lá, vamos parar de cantar só quer Vral. Não, você pode cantar, mas porra, custa você conhecer um pouquinho mais da história do que você tá fazendo, sabe? Nesse ponto eu concordo. E a parada da cultura, eu também concordo que, tipo, as coisas mudam, sabe? Tipo, é igual a uma coisa até que eu acho interessante, sim. O pessoal falando da seleção da França, né? Que na Copa do Mundo, a seleção da França, tipo, acho que só tinha um jogador titular que era francês de verdade. Sim. O resto era tudo filho de imigrantes, né? O resto era tudo filho de imigrante. Mas
Tipo, isso é a cultura, cara. É a globalização, sabe? E eles nasceram na França. Então eles são franceses. Daí vai chegar um cara. Nasceu na França, é tipo francês. assim, porra, eu não vi ninguém usando esse argumento, sabe? Graças a Deus. Eu não vi ninguém usando esse argumento nesse caso. Mas imagina, pô, chegar um cara e falar: ai, a França se apropriou dos negros. Porra, meu. Sabe? Acho que não precisa nem. Esse que tu falou do Vral, dá pra citar um. Hoje em dia tem, mas não tanto quanto tinha nos anos 90 e comecinho dos anos 2000 no rap, que era o uso da palavra niga. Os escravos eram denominados nigger. E na época que o racismo era maior, né, vamos dizer assim, esse era o termo usado também, nigger. E conforme o tempo foi passando nos hood, né, nos bairros, nos guetos, o pessoal, foi igual aqui no Brasil a gente chama o outro de negão, virou niga. E esse termo foi usado acabou entrando no rap, né? O cara tá fazendo uma rima, maniga. Todo rap praticamente tem essa palavra. E tem aquela galera radical que não gosta porque isso remete à época do racismo, da escravidão. Sempre teve essa discussão. Até hoje, né? Tipo assim, sei lá, nos Estados Unidos, se você for um cara branco, pega mal você falar niga, tá ligado? Tipo assim, é uma questão de uma palavra justamente que foi apropriada, né? Tipo assim, eles, sei lá, eles pegaram essa palavra que justamente usava pra desvalorizar eles e falaram, não, a gente tem orgulho disso daqui, sabe? A gente tem orgulho da nossa pele, então a gente pode se chamar de nigga, tá ligado? No seriado Cara Gente Branca tem uma partezinha assim que eles estão em uma festa. Aí eles estão dançando uma música e tem um branco no meio dos negros dançando. E o rap tá lá rolando solto e daqui a pouco começa a sair a palavra niga e o branco começa a falar. e aí dá problema. Tipo, eles acabaram ressignificando a palavra, né? Sim. Pra mim, a melhor tradução pra essa palavra aqui no português é crioulo. Aí é que tá. O nigger, com o N-I-G-G-E-R, dá pra traduzir como crioulo. Aí o que eles mudaram ali virou N-I-G-G-A. Niga, esse dá pra traduzir como negão. Mas como flexão, né? Mas é que aqui, sei lá, historicamente a gente não teve essa questão de, sei lá... Isso, não dá... É difícil comparar porque no contexto não teve uma palavra. Eu acho que é muito o que aconteceu com o termo viado, sabe? Que tipo assim... Sim, melhor ainda, isso, então, melhor porque, por exemplo, ainda, melhor ainda. Antigamente muito era usado como pra, justamente, né, ofender essas coisas. Hoje em dia, você já vê a comunidade LGBT abraçando essa palavra e todo mundo te chamando de viado, sabe? E até os caras hétero também. Isso existe, né? Da mesma forma como tem negros que chamam outro cara de negão, de crioulo, ou neguinho. E existem pessoas que estão ok, existem pessoas que não. Tem gente na comunidade LGBT que é ok e tem gente que não gosta. O viado, ele é muito usado, é uma palavra infalível se tu tá chamando, se tu quer chamar aquele teu amigo que te chama, ô fulano, ele não olha, ô viado, aí ele vai olhar. Sim, e assim, igual você tocou num ponto bom aí, Marco. Eu já conversei com pessoas que são gays, né? E eu falei assim, às vezes a gente tá conversando e você chama o amigo, né, de viado, ou então tá passando um gay na rua e você comenta com seu amigo, em vez de falar assim, olha lá aquele gay e tal, você fala, aquela bicha lá, aquele viado. Tipo assim, a pessoa, tipo, eu falo, não, mas você não deve falar isso, entendeu? Por mais que as pessoas na comunidade LGBT, né, para usar os termos corretos, elas usem esse tipo de termo, você como hétero não tem o direito, isso é ofensivo. Aí eu falei, não, mas tipo, não é uma questão de, eu não tô ofendendo, assim, na minha consciência, eu não tô ofendendo,
sabe? Falou, não, Esse mesmo é um que bom na ponto. sua consciência você não esteja ofendendo, você está ofendendo, entendeu? Aí eu falei, tá, mas aí as coisas começam a ficar complicadas, né? Sim, até curiosidade, né? O meu primeiro ano de teatro foi em 2012. E tinha o Frank, que ele é gay, ele entrou lá no nosso grupo. E, cara, foi muito legal, assim. Pessoa super inteligente, ajudou bastante ali nas falas, na direção, tudo. E na nossa apresentação de final de ano, a gente ia começar com uma música e os atores entravam, tinha toda uma combinação de gestos. E a professora sugeriu uma combinação que tava meio estranha, assim. Ele tava do meu lado, professora, tá meio estranha essa. Aí ele pegou e falou, tá muito gay. Aí eu virei e falei, obrigado. Mas assim, na brincadeira, claro, todo mundo entendeu ali, né? Mas isso que você falou levanta um ponto interessante, que é até uma discussão que eu acompanhei aí se eu não me engano, foi no caso do Cossielo, que seria. Que se um negro fizesse a piada do Mbappé, seria racismo ou não. E tem pessoas que têm dificuldade de entender que não é. E é exatamente isso que você falou, igual eu, no meu caso, claro. Dentro do nosso meio, vamos dizer assim, tem outra discussão que é o retinto. Né? O Michael ele não pode se declarar. Mas beleza, se tiver, é aquela questão, se tivesse apartheid, tá todo mundo no fundão do ônibus. Verdade. E aí eu falo, né? Ô negão, etc e tal. Aí vem uma pessoa branca e fala, e os caras. Ô amigo, eu me incomodo. É igual a questão do cara gente branca, o pessoal se incomoda. Não fala essa palavra, cara. Tu não. Entre aspas, tu não pode falar essa palavra. Você ia gostar se eu falasse palmito? Né? Teve a discussão lá e o cara, não, porque eu não tô querendo defender. Mas o negro, no caso, tá no direito dele, entendeu? Não, e tem um negócio que eu acho que incomoda até mais, tá ligado? Que é justamente as pessoas, elas falam, então não pode falar mais nada, sabe? E daí fica justamente esse negócio de vigilância, sabe? Peraí, mas o que eu devo falar, sabe? Por exemplo, no mesmo caso de cor, sabe? Quando a pessoa vai falar, pessoa negra, sabe? Tem pessoas que não gostam de falar a palavra negra. Tem pessoas que vão descrever e falam, aquele sujeito moreninho ali, sabe? Isso eu acho mais ofensivo. Isso é horrível. Isso, sinceramente, eu acho mais ofensivo você falar, é moreno, sabe? É aquela morena. Não, ela é negro, sabe? Ou preto, né? Que seja. Mas o moreninho é tipo assim, ela não é tão negra assim, sabe? Ela é quase branca. Então, e tipo assim, daí justamente aqui, né, daí, claro, vai existir também uma corrente que fala que, não, eu não gosto de ser identificado como negro, eu gosto de ser identificado como preto. Mas, tipo assim, por exemplo, sei lá, as pessoas, elas chegam no nível de que, não, já que eu não posso chamar a pessoa de macaco, então eu não posso chamá-la de nada, né? Tipo assim, ela parte de um absurdo enorme, sabe? E, porra, você tem termos que você pode usar tranquilamente, sabe? Pô, você não precisa chamar a pessoa de, uma pessoa de cor, tá ligado? Isso. É que isso tudo tá acontecendo porque a gente tá no meio de uma transição, né? A gente tá saindo de uma sociedade que, ao mesmo tempo que era conservadora nessa questão de duas pessoas do mesmo sexo andarem de mãos dadas na rua, ela fazia várias piadas na TV aberta que, se fossem hoje, ia ser considerado um absurdo. Aí tu pensa, mas algumas coisas eles afrouxavam e outras, né, até as novelas, né, os termos que eles usavam, que o cara ouve, o cara fica assustado. Mas era um tipo de comportamento que era predominante. Aí o que acontece? Grupos ganharam força de expressão e então acabam que estão questionando tudo isso que veio, né? Tudo isso que veio. E a gente tá no meio dessa transição. Tem a galera que quer empurrar de volta e deixar como tá, e tem a galera que tá cada dia mais forte que quer mudar, e já tá mudando, vamos dizer assim. E a gente tá no meio dessa briga. E sobre essa questão do humor, né, voltando,
Cara, eu acho que pro humor, sabe, a gente tem sim que dar esse negócio de, sei lá, uma, abre aspas, liberdade artística, fecha aspas. Porém, será que alguma coisa é realmente engraçada, sabe? Se a gente parar pra analisar e tirar toda essa carga que a gente tem de racismo e tudo mais, será que você colocar certas expressões, será que é realmente engraçado? Como foi o caso do Mbappé, sabe? Eu acho que não foi uma piada, sabe? Foi só um comentário de mau gosto. E eu tem, antes de passar a palavra, tem uma cena da série Atlanta. Vocês já viram Atlanta? Só a primeira temporada. Depende da temporada que você vai a falar. primeira. Eu via duas. A primeira. Cara, tem uma cena que eu acho incrível nela, que tipo assim, tá, né, o personagem principal lá do Donald Glover, e ele tá conversando com um amigo dele que é produtor musical e branco, sabe? E daí ele faz uma piada, tipo assim, onde ele chegou num cara que tava atacando o DJ e ele chegou, fez um comentário e falou tipo assim, really nigga? Sabe, isso só pro Donald Glover. E daí, num segundo momento, onde o Donald Glover volta com o primo dele, mas outros caras também são negros, ele fala, sabe aquela piada que você tava falando? Repete ela pra mim, por favor. Eles vão achar super engraçado, sabe? Isso. A cena é incrível, porque, tipo assim, ele repete a piada, ele não fala o nigga porque naquela hora ele tinha consciência de que aquilo foi um comentário ofensivo, e todo mundo fica tipo, qual a graça disso, sabe? É aquela questão do contexto, vamos dizer assim, né? Tem a entrevista do rapper chamado Eazy-E, bem meio nessa questão da polêmica do nigga, né? Aí tinha o pessoal politicamente correto. Aí eles estavam bem de boa. Não, cara, se me chamarem de nigga e não for ofensivo, eu levo de boa. E se vir um branco e te chama de nigga. Ele, se eu perceber que o cara quer me ofender, eu vou pegar a cara dele e arrastar no asfalto. Mas assim, essa parada do humor, eu acho assim que tem como você fazer humor com tudo. Até com questões raciais, com questões de gênero, ou o que seja, né? Religiosa, política, beleza. Mas a parada é como é feita. Eu tava assistindo nessas minhas navegações pelo YouTube, sabe? Eu vejo muita coisa besteira mesmo, mas eu tava vendo o MRG lá, né, eles comentando sobre isso, sobre essa parada que tá chato, né? O politicamente correto. Aí eles deram o exemplo dos Trapalhões, que os Trapalhões, eles faziam muito esse tipo de piada ofensiva. Aí, só que eles falam assim, vamos dar um exemplo aqui de uma piada que era ofensiva e puramente ofensiva, e uma outra que foi feita dentro do contexto, assim, né? E não soou tão ofensivo assim. Aí tem uma lá que o Didi chega, o cara pergunta: você tem um macaco? Tá na oficina, né? Aí chega um cara, pergunta pro Didi, né, funcionário, você tem um macaco? Aí ele vai e chama, ô Mussum, tem alguém te chamando aqui. Tipo, isso é ofensivo, puramente ofensivo, sabe? Só chamou o cara de macaco. Tem uma outra que eles estão vestidos de mergulhador. Aí o Mussum, né, tá com um pé de pato preto. E o Didi vai e pergunta, né? Fala assim, ué Mussum, seu pé cresceu? Tipo assim, foi uma piada dentro de um contexto, saca? Se fosse uma pessoa com um pé de pato branco e fosse uma pessoa branca, poderia ter falado. Se fosse uma pessoa muito branca, albino. Então assim, não é uma questão puramente pela ofensa, saca? Pelo menos eu entendi assim, eu concordei com eles, sabe? Então assim, tem como você fazer até questão religiosa também, esse Zorra Total novo aí, eles batem tudo quanto é religião. Às vezes eu acho até engraçado, tem um personagem lá que é do Papa lá, que é o Papa doidão, eu acho engraçado, sabe? Aí brinca com os evangélicos e tudo. Tem umas coisas que dá, agora tem coisas que não dá. Sobre isso, né, os Trapalhões eles sempre são citados quando fala essa questão do politicamente correto. Pelo que tu falou aí do MRG que tá chato, aí a pergunta que fica é, tá chato pra quem, né? Pra quem quer que continue como tava antes. Aí assim, tem muitas pessoas, até no caso do próprio Conselho, eles usavam como argumento pra defender que os Trapalhões faziam esse tipo de piada e não existia essa patrulha que existe hoje, né? Existe aquela frase comum, né? Ninguém reclamava. Mas é porque ninguém tinha voz na época, né? Pra reclamar. Aí é que tá. A gente não tem como. Nunca saiu uma pesquisa
que entrevistou todos os negros do Brasil perguntando o que eles achavam do humor dos Trapalhões. O máximo que eles podiam fazer é escrever uma carta pra Rede Globo que não ia levar. Naquela época época que novela Selva de Pedra dava 100% de audiência. Então, eu acho que eles iam se incomodar com isso aí. Eles iam ignorar, entendeu? Porque o pessoal não tinha voz. Também tem a questão de que, sei lá, isso daí eu posso estar sendo meio positivista, mas acho que o humor, ele vai meio que se refinando com o tempo, sabe? Tipo assim, por exemplo, antigamente a gente tinha muito costume, sabe, eu mesmo, sabe, de reunir a galera e contar piada, sabe? E tipo assim, piada mesmo sem graça mesmo. Agora, hoje em dia, sabe, quem faz isso? Pois é. Não, era outra época. Tipo, de reunir e contar piada, sabe? E se a gente for parar pra pensar e recontar essas piadas hoje em dia, eu acho que várias delas eu vou pensar e falar, cara, como eu era retardado por rir disso, sabe? Mas eu acho, Zé, que não é nem uma questão de refinamento. É uma questão de adequação à época. Sabe? Pode ser que um dia a gente volte àquela, né, eles deem um reboot no tempo e a gente volte àquela época da escrotidão e aí volte tudo a ter graça de novo. Não, sabe? mas E assim, ó, existem vários, até o Porta dos Fundos, o Zorra Total, que foi citado, tá no ar. Eles estão aí pra mostrar que o humor, ele sobrevive, ele é engraçado. Não é que esse politicamente correto tá matando o humor, é que existem algumas pessoas que estão simplesmente ganhando força falando, cara, esse tipo de piada me incomoda. Aí os humoristas, eles reclamam de patrulhamento, de censura, mas é aquela coisa, né, cara? Eles tiveram a liberdade, existe uma arena, vamos dizer assim, e eles tiveram a liberdade de ir lá e se expor. Se a sociedade ao redor tá achando aquilo idiota, ele que arca com as consequências, não fique reclamando da patrulha. Eu gosto muito de citar um exemplo quando o pessoal fala que tudo tá chato, não pode falar de nada. Cara, eu gosto de citar o exemplo do Louis C.K. Louis C.K., né, que é um comediante americano, ele trabalha mais na cena do stand-up e tudo mais. Só que, tipo assim, o cara, ele conseguiu fazer uma piada com estupro e não soar extremamente ofensivo, sabe? Que é, tipo assim, a piada que ele faz é justamente essa, sabe? Pô, todo cara, se você perguntar, ele vai falar, mas estupro é errado, não, tá errado, tem que punir as pessoas que fazem isso mesmo. Mas às vezes a garota não quer transar comigo, né? Tipo assim, e justamente essa piada, você vê que, sei lá, ela não tá fazendo um comentário, por exemplo, com quem sofreu de um abuso e tudo mais. Ela tá fazendo chacota justamente da visão social que as pessoas ainda têm hoje em dia. Mas assim, o que você estava falando aí, por exemplo, da função do humorista, né? O Michael estava citando a questão do palco e tudo. Eu acho assim que também esse policiamento ele depende muito do contexto, sabe? Você falou de estupro aí, eu lembrei do caso do Rafinha Bastos, né? Que é famoso e tal, da época do CQC. Que ele falou da Vanessa Camargo e da filha dele. Só que, tipo assim, aquilo ali pra mim foi meio, como se diz assim, bode expiatório, sabe? Porque ele tava num programa ao vivo. Aquelas piadas ali são praticamente feitas na hora, várias eram de improviso, sabe? A reportagem voltou, e aí, Rafinha, faz uma piada. Tipo, sabe, o raciocínio foi assim, cara. Beleza, ofendeu a mulher? Ofendeu, tal, mas, sabe, existe um contexto ali também. Essa do Rafinha eu consigo... vamos dizer assim, ficado entre muitas aspas, né, do lado do humorista, porque isso aí eu lembro bem, cara, eu acompanhava o CQC, o Rafinha ele já estava sendo patrulhado antes, já estava sendo envolvido com escândalos antes, tanto é que no dia seguinte ou 2 dias depois, tinha a manchete lá no UOL, né, Rafinha faz piada com Vanessa, não sei o que. Aí eu olhei e pensei, cara, pelo amor de Deus, né? Porque eu vi, acompanhei todo... isso aí não vai dar nada. Eu nunca imaginava que ia gerar a piada ali que ele falou. Basicamente a mensagem eu não me importo, né? Tiraram do contexto, mas é aquilo, o Rafinha já estava sendo patrulhado antes. Então, vamos dizer assim, o criminoso já estava escolhido, só faltava aparecer o crime. Quem quer achar a parte ofensiva, acaba achando, então... E aquele negócio, eu acho que nesse caso, foi, por exemplo, foi um comentário
infeliz? Pode ter sido, mas só que o problema não foi o comentário em si, mas sim com quem ele fez o comentário. E aí vocês vão falar, mas é porque a Vanessa Camargo é mulher. Não porque não porque a Vanessa Camargo é mulher, porque se você for ver o desdobrar disso, não, tipo assim, ele não teve que pedir desculpas pra ela, mas sim pro marido dela, que era patrocinador da Rede Bandeirantes, sabe? Tem mais essa, né? Muito quando a polêmica veio do Marcos Voaz ali e da influência dele, né? Isso ajudou a esse tema sobreviver. E eu lembro também que os repórteres da Folha de São Paulo, eles iam nos shows do Rafinha Bastos e eles publicavam ali as notícias do tipo de piada que ele fazia no show dele. Ele fazia piada com o Fábio Assunção, por exemplo. Aí eles iam lá e jogavam nas notícias, né? Só que, de novo, tava fora de contexto. E aí ficava retroalimentando a polêmica, né? Até ele sair do programa. E tipo assim, o Michael pode me corrigir, né? Porque ele já mexeu com essa área aí de teatro e tudo. Mas quando você tá ali num show de teatro, que é uma parada totalmente ao vivo, às vezes, principalmente na comédia, você tem que improvisar. Porque se o texto não tá rendendo, a galera não ri, neguinho levanta e vai embora, ou então te vaia. É uma pressão, sabe? Tipo, ali é um espaço, vamos dizer assim, livre de censura, sabe? Porque assim, sim, não tem como, cara, não tem como ser censura. Não é uma coisa pensada, planejada, filmada, editada, sim, que tem um dia certo pra ir ao ar. É ao vivo. Nessa aí eu concordo com um comentário que o Danilo Gentili fez lá no programa do Roberto Justus, que ele tá tipo, como se fosse um corredor, né? Aí ele tá atirando, tá emendando piada. Às vezes alguém se ofende, desculpa, tô caminhando aqui, tô emendando piada. E às vezes tu erra, né? É igual tu falou, eu lembro assim umas peças que eu fiz. Teve uma que eu tinha que fazer uma cena. Eu era o Lisistra, tá o nome da peça. Aí tinha uma cena que as mulheres elas fizeram greve de sexo pra parar com a guerra. E o meu personagem, ele queria sexo e a outra personagem ia provocá-lo, né? E aí, isso foi em 2013, o pessoal tava achando engraçado. Aí eu fiz um comentário, o pessoal riu. Aí eu fiz outro comentário, igual tu falou, né? Tu vai, como é que eu posso dizer, escalando. Uhum. Sim. Que vai entrar em outra polêmica, né, que são as obras que são censuradas, sabe? E, por exemplo, tem, claro, né, obras que são censuradas porque, por exemplo, o próprio artista demonstrava uma visão, sei lá, que não condiz com a época hoje em dia, mas ainda assim eu sou contra a censura, sabe? Porque, querendo ou não, você, por exemplo, você apagar algo da história não quer dizer que aquilo não existiu, sabe? Tipo assim, é uma coisa muito perigosa quando você apaga obras racistas ou misóginas como se aquilo não tivesse existido, sabe? E justamente isso faz com que tire do contexto. Por exemplo, por que certas coisas hoje são ofensivas? Por causa disso, sabe? Que já aconteceu. Agora, a gente também, hoje em dia, tem um problema, sabe? Que muitas vezes certas obras são tiradas de contextos e tratadas de forma literal, sabe? Também tem um negócio de tipo assim, qual o comentário que o artista tá querendo passar com isso, sabe? Dá pra citar aí o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Do Monteiro Lobato, que ele tem ali... Tem o tio Barnabé, a tia Anastácia, que são estereótipos racistas da época que foi escrito. E o Monteiro Lobato, ele era da elite, ele viajava para os Estados Unidos, então ele, bem dizer, teve contato com o que estava acontecendo na época, né? E se você pegar os desenhos, os traços dos estereótipos racistas, daquela época que começou lá com blackface e foi desenvolvendo, como no português, né, bem, cuspido e escarrado, o Barnabé e a tia Anastácia. E tem gente que, por conta disso, não lê mais o cara. Entra todo naquele negócio de ter que ter uma contextualização, né, também. Sim. Não, se você for ler, eu tava lendo Jorge Amado, por exemplo, Dona Flor e seus dois maridos. É uma obra totalmente machista, cara.
saca? Os maridos, você vê a sociedade, uma sociedade totalmente machista. E o cara escreve aquilo ali como se fosse uma coisa normal. Mas é a época. Então, eu ia dar o exemplo do Jorge Amado, só que no caso, eu não li o Dona Flor dos Maridos, ia dar o exemplo do Capitães de Areia, sabe? Porque, sei lá, o livro ele trata de uma realidade que é das crianças. É a realidade, né, mais ficcionada, que é das crianças lá que estão em situação de rua e tudo mais. E tipo assim, daí, por exemplo, a partir do momento que o cara escreveu a obra, ele não tem mais controle, sabe, sobre a interpretação das pessoas. Daí vai vir um cara imbecil, tipo Olavo de Carvalho, e falar que aquilo louva o banditismo, sabe? O Mário Sérgio Cortella, acho que foi no Jô Soares, ele tava explicando a diferença entre moral e ética, e ele falou, né, que a moral ela vai mudando conforme a sociedade vai evoluindo. E essas obras são os retratos da época. Bem dizer, a forma como a sociedade se portava é o reflexo do... Às vezes o artista ele consegue dar um passo à frente. Vamos supor, na época da escravidão vai uma obra abolicionista, esse tipo de coisa, mas não é todo mundo. Uhum. É igual você falou, e é um retrato, né? Retrato mesmo, no sentido da palavra. Tipo assim, é um recorte ali daquela época. É uma foto da época, né? Isso. Se a gente pegar hoje, por exemplo, vai ter seriado de super drags, vai ter na Supergirl lá uma heroína trans, esse tipo de coisa. Uhum, sim. E eu falo assim, e a questão, né, da gente usar a nossa inteligência é justamente de você pegar aquilo, não abandonar, né, igual o Zé falou, não apagar isso. Esse não leia isso porque isso é racista, isso é machista, é não sei o quê. Não, tipo assim, leia e veja como era naquela época e não repita. Isso. Sabe, a gente... mas, claro, tipo, ninguém aqui quer cagar a regra, mas, por exemplo, eu li o livro tal, a obra tal, pesquisei, entendi porque que é importante, foi importante pra época, porque foi importante pra literatura, etc e tal, mas me incomoda o fato dele usar estereótipos racistas. Essa é uma conclusão totalmente ok. Você usa a tua inteligência, igual tu falou, pra entender a importância que aquilo teve e pode continuar incomodado com o fato dele ter... E assim, só dando um exemplo de que ninguém tá livre desse julgamento errado, é que eu já falei aqui 1 milhão de vezes que eu sou católico. E a Igreja Católica tem um péssimo histórico na época da Idade Média, e tem várias pessoas que defendem, né, por exemplo, feministas e tal, e que elas tacam pedra que, tipo, a Igreja Católica tem o seu passado e que aquilo não sei o que, e as Inquisições e tal, e que a Igreja Católica tem uma dívida com a sociedade, isso e aquilo, e toda vez que se puxa, por exemplo, agora está falando de aborto novamente, puxa todo esse histórico. Só que, tipo, existiu, mas existia um contexto naquela época, sabe? E as pessoas às vezes olham e chamam, por exemplo, Idade das Trevas, né? E olha com a visão de hoje, mas na época era outra época. Então, assim, eu só tô dando esse exemplo pra falar assim, que ninguém está isento desse olhar, sabe? De julgar. Sim. Mesmo que a pessoa seja uma minoria, faça parte de uma minoria, mas ela pode fazer parte de uma maioria para outro sentido. Isso. Eu gostaria de citar um outro exemplo aí. A sua fala me fez lembrar um outro exemplo, que é a questão do nazismo, né? Sempre quando a gente fala do extermínio dos judeus, né? Campo de concentração e toda aquela situação terrível, solução final, acabou que, como a história é contada pelos vencedores, ficou o Hitler e o regime nazista como o grande mal em cima dos judeus e poloneses e comunistas, né? Que eram os povos que eles perseguiam. Só que, quando o Hitler ele não desenvolveu essa filosofia, por assim dizer, do vácuo. Ele teve toda uma criação e teve uma sociedade que ele cresceu em volta dela. E, se procurar bem direitinho,
outros países tinham esse mesmo pensamento. Tanto é que, em um primeiro momento, a política da Alemanha era deportar imigrantes, deportar judeus, deportar comunistas, e os países não queriam. Eles fechavam as portas para, entre muitas aspas, esse tipo de gente. Isso foi manchete de jornal, isso foi notícia à época. E isso não foi o único motivo, óbvio, mas foi um dos motivos que chegaram à conclusão, ó, ninguém quer vocês, vamos terminar. É óbvio, tô sendo bem reducionista aqui, mas não dá pra desconsiderar isso. E como a história é contada pelos vencedores, acabou que isso ficou meio esquecido, porque a galera, vamos dizer, cara, olha no que deu isso aí, né? Eu não quero fazer parte, vamos jogar a culpa no nazismo. E entra naquele mesmo problema, sabe, da interpretação da obra. Porque, por exemplo, se você vai ler certos filósofos da época, tipo, por exemplo, o máximo que a gente tem, que hoje em dia falam que tem um negócio do nazismo, é o Nietzsche e o Heidegger, sabe? Se você vê as obras deles, eles podem ser entendidos de qualquer forma, sabe? Na época, eles eram entendidos para aquele negócio da raça superior, raça ariana e tudo mais, sabe? É claro que você consegue enxergar problemas extremamente pontuais na obra dos dois, mas partir disso para dizer que eles são nazistas, de fato, é um salto, sabe? É a mesma coisa de você falar que, sei lá, o Wagner era nazista, sabe? Ou coisa assim, apesar de ter dele ter declaradamente, tipo assim, um certo apreço pelo regime, você não pode passar isso direto para as obras dele, sabe? Porque vem justamente no negócio da interpretação, sabe? Nem sempre a obra, ela tá querendo passar justamente a visão do autor, a visão do narrador dela. Até o próprio Lutero, ele foi usado alguns textos dele na época do nazismo, sabe? Que ele também pregava, ele era bem, como se diz assim, separatista, né? Elitista, vamos dizer assim. Então, realmente, várias coisas podem ser tiradas de contexto e recolocadas em outro contexto totalmente diferente, cara. Julgar é complicado, é melhor não julgar. Cara, não sei, já que a gente tá nessa aí, eu só queria falar um negócio rapidinho, se vocês quiserem continuar depois em cima desse tema, que o Guilherme tinha falado ali da dívida, né, que a igreja tem com determinados setores da sociedade. E eu só queria dar uma opinião aqui, que é um negócio que me envolve também, de certa forma, sobre as cotas sociais e raciais. Porque desde quando esse assunto estourou, existem pessoas que brigam fortemente por isso e usam o argumento da dívida histórica. E eu não consigo concordar com esse argumento muito quando alguém fala, por que eu tenho que pagar, ou ser vítima de uma dívida que eu não fiz. Eu entendo, sim, esse argumento. A questão do, Michael, você defende cotas. Em uma sociedade perfeita, seria a solução, como é que eu posso dizer assim, provisória. Só que no Brasil é aquele provisório permanente. O que eu vejo assim é que a curto prazo não existe uma solução mais rápida para você colocar todo mundo naquela linha de largada, né, que é ter acesso à faculdade. Essa é a linha de largada, deu tiro, vão. Quem reprovar, reprovou. A curto prazo não tem como, porque as pessoas vão defender investimento em educação básica, ensino médio e etc. Só que vai demorar anos para aparecer o resultado. A curto prazo, eu não vejo, até o momento, outra saída. É só por isso. Mas não defendo como política permanente, que infelizmente é. Cara, eu concordo com você nesse comentário, até porque eu acho dívida histórica um termo infeliz, sabe? Quando você vai falar sobre isso. Porque justamente, tipo assim, dá a impressão de que hoje em dia, sabe, estão pagando essa dívida. O que não é justamente alguma coisa bem, sabe, colocar, se você for ver o exemplo na realidade, sabe? A cota é necessária justamente por causa disso, sabe? Quando você vê hoje em dia as separações sociais, por exemplo, se você for numa universidade, qualquer universidade,
Sobre os alunos, você pode até ver uma classe mais, hoje em dia por causa desse sistema de cotas, né, você pode ver até uma classe mais rica racialmente. Agora, você vai ver o quadro de professores e os quadros de funcionários relacionados à limpeza. Onde que vai estar a maioria dos negros ali, sabe? Então, eu concordo tudo aí que vocês falaram. A questão é, quem é contra as cotas geralmente defende a questão da meritocracia, né? Que todo mundo deveria ter a mesma, tipo assim, iniciar 0-0, né? E o que passar melhor na prova entra. Só que no contexto social que a gente tem hoje, não existe 0-0. Uma pessoa, até tem uma música, eu vou deixar no link aí, que cota não é esmola, não sei se vocês já viram essa música no YouTube. Não. Uma moça que canta, eu vou deixar no link aqui. Ela, basicamente, ela conta a história de uma pessoa que vive numa favela e tem que ir pra escola, sabe? Tipo assim, às vezes, vamos supor, você estuda em outro bairro, né? Você tem que pegar ônibus, você tem que acordar de madrugada, às vezes não tem o dinheiro pro transporte, sabe? Vou dar o exemplo dos meus pais, né? Meu pai, ele morava numa cidadezinha no interior, um distrito próximo de Valadares, e era roça. Então, para estudar, só tinha até quarta série. A partir da quarta série, ele tinha que ir para outra cidade. Ele era pobre, não tinha dinheiro nem nada. Então, às vezes tinha que pegar carona. Tinha dia que não tinha carona. Às vezes não tinha dinheiro pro transporte. Às vezes não tinha merenda, sabe? E você sabe que você estudar com fome, se você saiu de casa com fome, você não consegue estudar, sabe? Vamos supor, você saiu de casa com fome, de 7 até 9h30, a hora da merenda, é um horário que você perdeu sua aula, que você não consegue, cara, estudar. É fato isso, sabe? Então tem todo um problema dentro de casa. Você chega à noite, vamos supor, uma favela no Rio de Janeiro, você não sabe se você não consegue dormir direito, porque o tiro tá rolando solto, foguete, sabe? Então assim, é todo um contexto que vai te botando de -1, -2, -6, que você não sai do 0-0. Entendeu? Então assim, beleza, vamos supor, uma pessoa que é negra, que é de uma classe média alta, que tem a mesma possibilidade de estudar numa escola particular, de pagar um cursinho, de morar num bairro bom, sabe? De ter um transporte tranquilo para ir para a escola e caminhar do primário até o ensino médio nas mesmas condições que uma pessoa branca. Eu acredito que essa pessoa não deva usar a cota, sabe? Porque aí ela estaria tirando uma vantagem. Porque ela teve as mesmas possibilidades, andou lado a lado. Agora, uma pessoa que saiu lá do não sei aonde, talvez essa seja a única chance dela de conseguir mudar de vida, sabe? De conseguir uma coisa a mais. Se não for por ali, a sociedade tá batendo nela há mais de 10 anos, que tá afundando ela. Então não tem como, ela precisa de uma mão pra sair. E tem mais, eu acho que, tipo assim, as pessoas justamente, né, falam desse argumento de que, eu perdi minha cota na universidade por uma pessoa que teve uma nota menor do que eu, não sei lá o que. Cara, geralmente vamos dizer, tipo assim, sei lá, um curso tem 40 vagas, sabe? Dessas 40, 35 são pra ampla concorrência e 5 são pra cotas. Poxa, se você acredita em meritocracia, você devia ter estudado mais pra conseguir as vagas de ampla concorrência. Pois é, esse que é o problema. Tem um negócio que eu queria falar. Primeiro que, assim, isso o Supremo, ali nos inícios dos anos 2010, que ele julgou também essa questão. E a cota, ela não é 100% racial, né? Ela é social, aí ela quebra, né? Negros, índios e etc. Isso. Aí, o que eu queria falar? Sobre o que o Guilherme tava falando, tem um vídeo muito legal, que é tipo várias raias, né? Tem várias pessoas ali. E, é mais ou menos sobre a meritocracia. Aí elas vão caminhando e cada uma vai falando, o instrutor lá vai falando uma dificuldade. E cada pessoa que tem essa dificuldade vai ficando pra trás. Vai ficando pra trás. Eu já vi até esse acabar. Vídeo. Daí o pessoal vê, caramba, olha a diferença, né? E assim, escola pública, quem não tem condições, e escola particular, isso faz diferença, né? Nós temos professores na equipe, mas eu fui aluno
E tem muita diferença de professor. Tem professor que faltava muito. Tem professor que dava aula sem vontade. Aluno também, a mesma coisa. Tem problema dos dois lados. Tem problema do livro. A minha irmã, ela fez o 3º ano em uma escola particular. E eu tenho os livros aqui de história, por exemplo, que eu leio até hoje, que eu gosto. É uma diferença absurda, sabe? Às vezes a gente sai da escola e aprende várias coisas, né? Tipo, tava brincando até com meu pai recentemente. Pô, eu não aprendi na escola que o Mussolini era o trapalhão da Segunda Guerra, entendeu? Eu tô aprendendo agora. Esses tipos de detalhezinhos que acabam ficando pra trás. Então faz muita diferença no ensino, né? E outra coisa, eu fiz um curso aí de gestão de projetos e o instrutor, ele deu um exemplo. Foi feito um projeto lá de revitalização hídrica de uma determinada comunidade. Eles tinham dificuldade para lavar roupa, eles iam na beira do rio lá, né, as donas de casa lavavam roupa, né, e foi feito um projeto que levou água para casa deles. Aí, como consequência, diminuiu a interação social daquela comunidade. Eles não conversavam mais, porque o local de conversa era na beira do rio lavando roupa. Aí no estudo foi levantado esse problema, e a pessoa responsável pela canetada teve que decidir. Segue ou não? Ele decidiu seguir. Por que eu tô falando isso? Eu não sei, eu não tava lá nas reuniões do porquê que foi decidido fazer essa política afirmativa. Se foi um negócio para se apropriar dos negros e ficar usando como discurso, igual alguns partidos fazem, ou se realmente é aquela luta social, igual alguns partidos também fazem. O fato é que isso gera consequências ruins, vamos dizer assim. Uma delas o Zé falou aí, que existem pessoas que ficam de fora e eles não gostam e isso reverbera. Outra consequência ruim, isso eu presenciei também. Às vezes as pessoas elas chegam com dificuldades de interpretar um texto, de fazer determinadas operações matemáticas. Qual é a solução? É deixar como tá e reprovam? Não, as faculdades, o que elas fizeram? Elas começaram a colocar algumas matérias básicas ali nas primeiras fases. Então, com certeza, na hora de dar o canetaço, isso foi levantado, eu acredito. E aí, esse problema aqui vai gerar essa questão, né? Vai gerar essas consequências positivas, mas vai ter isso aqui de contrapartida. Damos o canetaço ou não? Uhum. Sim, eu acredito. Por exemplo, se a gente for pegar números, né? Vamos dizer assim, nós não temos esses números aqui, mas eu acredito que se nós formos olhar a quantidade de pessoas negras que tem ensino superior hoje em dia, desde que começou esse sistema, sim, tá aumentando. E igual vocês falaram, não é uma questão definitiva, é um paliativo, é um band-aid. Tipo, daqui um tempo. No Brasil acaba ficando definitivo, infelizmente. E tipo assim, a questão, vou entrar no tema aqui, que é a representatividade, né? Muitas vezes a gente fala assim, a representatividade no cinema, representatividade na música, mas aqui, representatividade, você olhar para um colega seu, da sua rua, que formou um advogado, formou um engenheiro, um médico, isso é inspirador também, sabe? Você falar assim, olha, né, vamos supor assim, uma pessoa de 25, 30 anos entrou pelo sistema de cota e hoje é um médico. Um garotinho de 10 anos vai olhar e vai falar, pô, fulano conseguiu, eu também posso conseguir. Um de 15, um de 18, o filho da fulana conseguiu, o filho do seu Zé conseguiu, eu também posso. Isso é representatividade. Isso gera um correr atrás, sabe? Às vezes o cara não passa pela cota, mas ele busca um financiamento, sabe? Fala assim, não, eu vou me esforçar porque eu vou conseguir também, da minha maneira. Então, isso é uma bola de neve que vai muito devagar, mas ela move. Isso é. Aí, né, tem aquelas discussões bestas, né?
Você aceitaria ser operado por alguém que... Gente, as matérias lá são as mesmas, né? Profissional bom e ruim entende todo tipo, gênero e cor. A maioria, e tipo assim, tava saindo, eu não vou ter o link exatamente nessa pesquisa, mas tava saindo justamente o resultado dos alunos que entraram por cota nas universidades, e eles não perdem, sabe, em questão de resultado para alunos de ampla concorrência, né? A cota é no vestibular, filho. Se você não passou na matéria, igual todo mundo, não atingiu a nota mínima para passar na matéria, você tá reprovado, sabe? A cota é só para entrar. Ela não te garante que você entrou, você vai ser formado, não. Eu conheço professores de universidade federal e eu sei como é que é puxado, sabe? Como que os caras cobram. O ensino superior nosso, público, é um motivo de orgulho, sabe? Porque quem forma no ensino superior público, federal ou estadual, ele é um bom... Tipo assim, ele tem pelo menos o conhecimento, sabe? Não sei se ele vai ser um bom profissional, mas que ele tem o conhecimento mínimo necessário, ele tem, isso eu garanto. Mais do que, às vezes, quem tem condição de pagar uma universidade particular. Eu só queria fazer um comentário rápido sobre isso aí, né? Olhando bem por cima, é meio fácil, vamos dizer assim, deduzir por que esses números acontecem, porque, vamos dizer, o pessoal ele já entra numa pressão de ter que se provar para eles e para os outros. Sim, né? Eles sabem que vão ter vários olhares julgando ali e ele tem que se provar duplamente, né? E assim, né, isso acontece em vários setores da sociedade, né? Eu convivo com pessoas que passam por esse tipo de pressão, e tem um seriado chamado SEAL Team, que acompanha, um seriado de ficção sobre agentes da SEAL, do grupo de operações especiais lá dos Estados Unidos. E tinha um episódio que tinha um chefe lá, eu não lembro bem o cargo dele, que ele era negro. Aí ele era de uma outra equipe, e a equipe que o seriado acompanha tinha um negro também, e teve uma discussão entre o outro chefe e o amigo desse negro. Aí no final do episódio, o negro, espero não ter ficado confuso, vai falar pro amigo que discutiu com o supervisor: cara, eu entendo o que ele tá fazendo, ele tem que se esforçar em dobro, ele tem que se provar muito aqui a capacidade. Então é mais ou menos isso, é difícil, cara, não é fácil. E eu acho que nós estamos também passando por essa fase do você é negro, você tem que ser 2 vezes melhor, sabe? Eu acho que isso já está passando. Com certeza. Sabe? E já existiu muito mais. Mas, tipo assim, não, cara, eu sou uma pessoa normal como você, eu posso errar, eu tenho as minhas dificuldades. A cobrança do próprio negro com ele mesmo. Eu não tô falando da sociedade com o negro, eu falo do negro com ele mesmo. E até comparando o que tu tinha falado da questão da representatividade, a gente vai chegar a gente vai ter passado esse ponto de que, sei lá, um diretor negro com grande orçamento, igual teve do Pantera Negra, o primeiro diretor. Agora que você perder isso de vista, e sair 30 filmes bons, 60 ruins, tantos médios, a hora que parar dessa coisa de é o primeiro filme com um elenco major, na hora que ficar normal, vamos dizer assim, entendeu? Porque, é um elenco majoritariamente negro, aí tem aquela cobrança, tem que ser bom. Não, cara, tem que ser o que a gente vê aí no retrato do dia a dia, né? Coisa bom, ruim, independente, tem que estar lá, entendeu? Eu acho que quando chegarem os alienígenas na Terra, a gente vai deixar de se olhar pela cor da pele, pela cor do cabelo, e vai começar a se enxergar como seres humanos, né? Não tem nenhuma mulher aqui hoje, né? Mas eu achei engraçado uma situação, porque mulheres começaram a, entre aspas, entender, que não entendiam antes essa questão, elas começaram a olhar diferente. Isso tem testemunho pessoal, assim. Depois que veio aquelas reportagens sobre cotas para mulheres na lideranças. Aí a resposta é a seguinte: olha, nós precisamos disso? É óbvio que não, mas diante da sociedade machista, etc., precisa desse tipo de ferramenta para que a mulher chegue na liderança e prove que ela tem capacidade, sim, de liderar abaixo, igual ou melhor que homem. Isso independente de gênero. Daí
tipo, ficou no 0-0. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa que a questão dos negros. Sim. Eu acho que tá bom, né, gente? Ficou bom. Foi então, andando. Tipo assim, rendeu bem nessa questão de polêmica, né, menino? Eu só não sei qual vai ser o nome desse episódio. Cara, a gente nem fez a apresentação, né? É mesmo. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o momento cultural rapidinho. Momento cultural. Ô Cride, fala pra mãe. Bom, eu vou fazer uma indicaçãozinha rápida aqui, que o tempo pra mim urge, mas faz um tempo, né, que eu ouvia falar de um menino aí, né, na cena do rap americano, que é o Kendrick Lamar. E eu nunca tinha parado pra ouvir, sabe? Até que há alguns dias atrás eu peguei pra ouvir o álbum dele, não o Dan, que dizem que é o melhor, mas sim o anterior a ele, que é o To Pimp a Butterfly. E cara, ele, tipo assim, justamente sobre o que a gente tava comentando aqui, essas discussões raciais e tudo mais, ele cai como uma luva. Tanto a questão de ler, tipo assim, eu não vou analisar, claro, né, todas as letras, porque, tipo assim, o inglês que eu falo é bem o The Book is on the Table, então eu consigo pegar algumas coisas que ele passa ali na música, mas nem todas. Agora, tipo assim, tanto a produção sonora, tanto os beats, a melodia das músicas, cara, é incrível o álbum. Fica aí pra você dar uma ouvida aí, To Pimp a Butterfly, do Kendrick Lamar. Em especial eu gostei muito da música The Blacker the Berry, que também puxa pra uma citação, né, do Tupac, se não me engano, né, que ele fala que, tipo assim, tentando traduzir, a citação seria tipo assim, dizem que quanto mais negro o fruto, mais doce o sabor. E no caso o Tupac coloca, né, que ele coloca que quanto mais negra a pele, mais profundas as raízes. Que é Hira, né, a música. Falaremos em uma oportunidade, um momento oportuno sobre o Dr. Dre, aí Guilherme tá acompanhando, né? E ele faz parte da história do rap, né? Tipo, lá atrás com o Gangsta Rap, e aí depois o álbum dele, a Death Row, e agora com o Kendrick Lamar. Sim. Ele sempre tá envolvido. O Dr. Dre é foda, cara. Eu tava pesquisando sobre a vida dele, ele é muito foda, cara. Que isso. Não é. Bom, eu queria indicar, que nesse momento que estamos gravando, eu tô pesquisando muito sobre Segunda Guerra. Até foi falado aí no episódio. Até me espantei que abriu meu armário ali. Antigamente comprei umas revistas, como que eu não li isso ainda? Aí, era só sobre Segunda Guerra. Aí comecei a devorar a revista. Aí fui pro Netflix, né? O que Netflix tem sobre Segunda Guerra? Eu achei um seriado, um reality show, Os Agentes Secretos de Churchill, Novos Recrutas. O que acontece? Lá na década de 40, conforme a Alemanha ia se expandindo, ia dominando a Europa, o Churchill, ele determinou que fosse criado um serviço secreto, que é o SOE, né? SOE. E aí o treinamento foi bem rígido para formar os melhores dos melhores. Muitos anos passaram, nos dias atuais eles recrutaram candidatos, né, a Netflix em parceria com a BBC, e eles estão fazendo essas pessoas passarem pelos mesmos treinamentos que os recrutas lá da década de 40 passaram. Então eu acho bem legal, cara, bem legal. Eles pegaram os esboços dos desenhos dos treinamentos, como é que era, como é que tem que se manejar uma arma, quantos metros para subir em uma árvore. Eu achei bem bacana. E uma coisa que eu acho legal desse tipo de seriado é a superação, né? Que tem participante lá que tinha medo de altura. E às vezes eles davam entrevista e eles falam assim, o pessoal do SOE, eles tinham como lema não desistir, né? Defender a pátria. Então, eu não vou desistir, eu vou enfrentar o medo. Aí ia lá e conseguia fazer a prova. Eu acho isso emocionante, cara. Sinceramente, essa parte de superação aí. Então, vale a pena, até por um conhecimento histórico, assim, o seriado, às vezes,
ele fala, né, o SOE operou, né? Claro, hoje, olhando com os olhos de hoje, não é um negócio, né, eles assassinaram o líder lá da Tchecoslováquia, vamos dizer assim, né? Pô, como é que tu acha isso? Não, a operação deles foi um sucesso, né, pro Churchill. Então tu vai aprendendo, tem as pitadinhas históricas ali, mas vale pelo conhecimento, pela superação. Os agentes secretos de Churchill. Ah, beleza. Eu quero indicar uma série que eu assisti agora. Nós estamos gravando a segunda. Eu maratonei a primeira temporada dela no domingo. Tinha até comentado com o Zé antes da gente começar aqui. Que é Anne with an E. N com E. Tem na Netflix. Cara, assim, tinha muito tempo que eu não via uma série tão bem feita, assim, que eu posso dizer tão diferente de tão bem feita, sabe? Parecia que eu tava assistindo um filme concorrente ao Oscar. Da produção maravilhosa, a sutileza que eles tocam em temas polêmicos, sabe? E eles usam uma metáfora que a série se passa, né, no século XIX, mais ou menos. Aí eu não peguei se era na Inglaterra, eu acredito que era no Canadá. A história se passa no Canadá. Mas assim, eles pegam essa coisa, essa alegoria do século XIX e colocam temas totalmente atuais, sabe? Assim, mas muito atuais. Mas transformam aquilo ali que te toca no fundo do coração, sabe? É aquela assim que te dá uma pancada a cada episódio, ela te dá uma pancada e você quer ver a próxima pra tomar outra pancada, assim, de tão... Não, fiquei impressionado mesmo. É Anne with an E. Não, na Netflix, tá na Netflix, eu não tenho o nome lá em português, então pesquisa lá. Anne, eu acho que já vai, né? Anne já vai aparecer lá. Com 2 N's, né? Já achei aqui. Isso, N-N-E. É muito, muito legal, cara, muito legal essa história. Recomendo fortemente mesmo. E pra gente encerrar, galera, valeu aí vocês dois, Michael e Zé, por participar. Hoje foi um papo de calçada raiz, bem, né? Papo de calçada. Bem raiz, bem papo de calçada, que costuma ser os melhores, esses que a gente faz bem ao vivo agora, né? Quem sabe faz ao vivo, costuma sempre ficar muito bom, então valeu aí pela disposição. Ouvinte, muito obrigado por continuar nos ouvindo. Lembrando que a pesquisa do Papo de Calçada está quase no fim, ela vai até o final de agosto, mas ainda dá tempo. Se você não comentou lá, não respondeu a nossa pesquisa, vai lá rapidinho. É só responder 7 perguntas, múltipla escolha. Rapidinho você responde, tá? Nós estamos com novos projetos, tá, galera? Já teve ouvinte perguntando se a gente vai fazer grupo no Telegram, no WhatsApp. A gente tá pensando nisso, mas o tempo, às vezes, assim, não dá pra gente abraçar o mundo com as pernas. Então, vão vir coisas novas. YouTube, tá? Nós temos o nosso canal no YouTube, é só procurar lá, Papo de Calçada Podcast Papo de Calçada, que a gente tá lá. Nós estamos com um projeto de começar a fazer algumas lives, coisa assim, que não é pra agora também, mas vão vir, com o tempo, vamos ver aí, final do ano tá chegando, vai ter mais gente de férias, talvez tenhamos mais tempo de programar as coisas, mas vão vir, nós estamos cheios de ideias, e vamos acabar fazendo. Então você que já curte as nossas páginas, segue no Twitter, continua, passa o feed pra frente, passa pro coleguinha e vamos divulgando aí que tá bem legal, tá? Manda seu comentário, e-mail, pode ser direto lá no Twitter também, ou direto no Facebook, comenta no post, compartilha, comenta no blog que é papodecalçada.podcast.blogspot.com.br. E é isso aí, galera, tá? Até a próxima aí, tamo junto. Eu acho que eu dei todos os recados. É isso aí mesmo. Valeu. Valeu.